assunto é a nossa visão, que responde, você sabe, né, por 85% da nossa integração com o meio ambiente, e por isso é um sentido tão essencial para a nossa autonomia, né, para o nosso desenvolvimento cognitivo e também para a nossa produtividade. Ainda assim, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que 95 milhões de pessoas no mundo são cegas ou deficientes visuais. E para alertar a população sobre os riscos das doenças oculares, todo ano a comunidade oftalmológica se organiza em torno da campanha Abril Marrom. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, de volta aqui ao Edição Manhã, para conversar com a gente sobre essa campanha tão importante. Bom dia, doutor. Bem-vindo à Edição Manhã. Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de podermos falar um pouco do Abril Marrom, onde nós temos no Brasil 1,5 milhão de casos de cegos ou pessoas com deficiência visual grave. E o importante é sabermos que 75% dessas deficiências poderiam ter sido evitadas ou tratadas muitas vezes. Então, a conscientização de todos para uma valorização da visão, uma vez que 85% do nosso relacionamento no meio ambiente é dado pela visão, o deficiente visual, sem dúvida, é um deficiente que tem um custo social muito alto, então nós precisamos cuidar bem dos nossos olhos, precisamos sempre ter cuidado com a saúde ocular. Doutor, quais as principais causas de cegueira? O senhor trouxe aí, eu trouxe um dado mundo, né, voltado ao mundo inteiro, e o senhor trouxe esse dado mais voltado ao Brasil, muito alto também, né? Os números são alarmantes. Quais são essas principais causas? Porque o senhor fala aí de cuidados, e eu entendo que sejam cuidados na rotina mesmo. E aí, por isso, eu faço essa pergunta para o senhor: quais seriam essas principais causas que podem levar a, de fato, uma cegueira? Olha, nós, oftalmologistas, não encaramos a necessidade do uso de óculos, a correção do vício de refração como uma doença. Mas, sem dúvida, a falta do uso do óculos é um limitante de visão para muitas pessoas ainda no nosso país. Daí, depois, nós vemos com a catarata, né? A catarata, ela necessita... Nós temos um número muito grande de casos diagnosticados ano a ano, e ela necessita sempre de uma cirurgia, e no nosso país o número de pacientes operados fica aquém das necessidades. As filas de cirurgia de catarata aumentam. A catarata está relacionada também nos casos que a pessoa tem diabetes, a exposição ao sol, a radiação ultravioleta aumenta muito a incidência de catarata. Nós temos uma série de doenças autoimunes, por exemplo, que o portador destas doenças precisam fazer uso de corticoides que leva à catarata. Temos o hábito do brasileiro de comer com saleiro na mesa. O sal pode corroborar com o aparecimento também da catarata. Os fumantes, o estresse do dia a dia também levam, são fatores que indicam a prevalência da catarata após os 55, 60 anos de idade. E o senhor falou também da chance alta até de cura quando se tem um diagnóstico precoce, quando se tem um tratamento adequado, e ainda se observa, no Brasil pelo menos, ou até mesmo na nossa região, que não há uma frequência muito grande, por exemplo, desse diagnóstico precoce? Olha, a consulta oftalmológica, às vezes por uma refração, ela é a porta de entrada da saúde ocular, da prevenção. Então, na consulta, nós vamos poder ter o diagnóstico, muitas vezes, de um glaucoma. O glaucoma é uma causa de cegueira muito importante, até mesmo nos países mais desenvolvidos. Muitos dos pacientes que nos chegam com glaucoma já têm perda da camada de fibras nervosas, já tem limitação do campo visual, já tem a doença instalada. Então, há necessidade da prevenção do glaucoma. Maio é um mês muito importante,
onde nós vamos escutar muito campanhas da prevenção do glaucoma. Depois nós temos a retinopatia diabética. Depois de 10 anos do portador de diabetes estar com a doença, ele pode desenvolver também a retinopatia, que é um fator, é uma doença que limita muito a visão. Então é muito importante quem tem essa comorbidade, tratá-la junto com o oftalmologista e fazer seguidos retornos quando já foi diagnosticado a retinopatia diabética, porque hoje nós temos antiangiogênicos, injeções, laser. Temos maneira de prevenir, de não deixar o diabético chegar e ficar tão sem visão como era há uma década atrás. Também temos a degeneração macular relacionada à idade, que é a perda, muitas vezes, da visão central e que leva uma grande limitação ao idoso na terceira idade. Então, são esses fatores que a consulta oftalmológica acaba prevenindo e diagnosticando precocemente. Doutor, nos últimos tempos, o senhor tem percebido também um aumento nos problemas relacionados à saúde dos nossos olhos, envolvendo crianças? Por exemplo, as telas, a tecnologia, de certa forma, acaba impactando nisso também? Em relação às crianças? Sem dúvida, nós estamos assistindo um aumento da miopia aí nas crianças. E os estudos da oftalmologia no mundo têm mostrado que não é só a tela, mas também nós estamos com gerações de crianças que estão privadas do sol, que brincam um pouco ao ar livre. E esses estudos têm mostrado que muitas vezes o ambiente externo, a radiação ultravioleta, corrobora para uma contenção desta miopia, para as crianças não serem tão míopes. Então, nós hoje já temos mecanismos de conter, de controlar a miopia, quer seja com óculos especiais para isso, colírio, ou mesmo lentes de contato específicas para o estímulo, para a liberação de um hormônio chamado dopamina, que contém um pouco o aumento do diâmetro anteroposterior do globo ocular. Doutor, ainda em relação às crianças, quais são os sinais de alerta para que esses pais falem, opa, está na hora de procurar um especialista? A escola pode ser ali um bom lugar para se observar se essa criança está com a saúde ocular em dia? É fundamental a escola. Nós sabemos que filhos de míopes têm uma maior tendência de serem míopes. Nós sabemos que as crianças que não estão enxergando bem têm um baixo rendimento escolar, têm dificuldades na acuidade visual na sala de aula, aproximam-se muitas vezes dos monitores de TV. Então, os pais precisam estar sempre atentos. E eu acho que Campinas, em breve, está deflagrando uma grande campanha sobre isso, a começar das escolas, onde devemos fazer uma triagem muito grande para sabermos como está a visão dos nossos escolares aí na infância. Excelente ação, doutor, e a gente com certeza vai querer falar sobre isso, divulgar também essa ação, porque faz total diferença. E para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, vamos falar mais uma vez sobre a importância dessa campanha. O senhor falou já de uma outra campanha muito importante também, que vai surgir em maio, mas abril totalmente dedicada a esse cuidado de forma geral, né, em relação aos nossos olhos. E no começo eu falei que são pequenos atos, né? O senhor disse aí da importância de buscar um especialista com frequência, mas no dia a dia a gente está vendo nas imagens aí aquele dedão no olho coçando ali, que dá aquela agonia. Quais são os cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia? Para quem usa lente, para quem de repente com a mão suja vai, sabe, coisas assim, pequenos detalhes que fazem diferença, que podem prejudicar a nossa visão. Eu queria que o senhor reforçasse essas orientações para o nosso público. Eu acho que os cuidados são a visita ao oftalmologista, não fazer uso de automedicação. Colírio, por mais que seja, muitas vezes tem um princípio ativo e também pode ter efeito colateral. Os usuários de lente de contato ficarem muito atentos à validade da lente, ficar atento à asepsia da lente, não tocar nunca a mão suja aos olhos, porque isso é uma das causas importantes de conjuntivite, e ter, após
aos 45 anos, quando começa a presbiopia, a vista cansada para perto, onde há necessidade de óculos, essas pessoas sempre ficarem atentas a visitar o oftalmologista. Nós não podemos esquecer que 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela nossa visão, pelos nossos olhos. E, sem dúvida, é o mais importante dos sentidos. E você lembrou da coceira dos olhos. Nós vamos ter o Junho Violeta, que é a prevenção, onde nós vamos evitar o ceratocone, e nós sabemos que o ceratocone, infelizmente, está muito ligado ao ato de coçar os olhos. E as pessoas esquecem e acabam praticando isso. Perfeito, doutor. Não falta assunto aqui para a gente alertar a população, os nossos telespectadores em relação à saúde dos nossos olhos. Por hoje, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez, as suas orientações e os alertas que o senhor trouxe mais uma vez aqui para o nosso público. Ótimo dia. Igualmente a todos vocês, e não vamos nos esquecer da nossa visão e nem do abril marrom. É isso, doutor Leôncio Queiroz Neto, ele que é oftalmologista, trazendo essas informações super importantes para que a gente lembre como a gente tem que cuidar, né, desse nosso sentido, como ele falou, se não o principal, um dos principais. Olha, você pode ver e rever essa entrevista no nosso canal do YouTube. Vale lembrar que a nossa programação também está sendo exibida ao vivo no YouTube. Basta você procurar por Rede Família. Já aproveita e se inscreve para receber as notificações e não perder nadinha, tá?